Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa segunda-feira, a liturgia fala para a gente que bem-aventurados são aqueles que, após se encontrarem com o Senhor, vão progredindo em seu caminho de vida, fé e conversão. Então, o ressuscitado lança luzes sobre nossa existência. Por isso, celebremos com esperança. Então, a primeira leitura está em Atos, capítulo 6, versículo 8 a 15. Atos, capítulo 6, versículo 8 a 15. Naqueles dias, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas alguns membros da chamada Sinagoga dos Libertos, junto com cirinenses e alexandrinos, alguns da Cilícia e da Ásia, começaram a discutir com Estevão. Porém, não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns indivíduos que disseram: Ouvimos este homem dizendo blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Desse modo, incitaram o povo, os anciãos e os doutores da lei, que prenderam Estevão e o conduziram ao sinédrio. Aí apresentaram falsas testemunhas que diziam: Este homem não cessa de falar contra este lugar santo e contra a lei. Nós o ouvimos afirmar que Jesus Nazareno ia destruir este lugar e ia mudar os costumes que Moisés nos transmitiu. Todos os que estavam sentados no sinédrio tinham os olhos fixos sobre Estevão e viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Então, aqui na primeira leitura, nós vimos aqui, que alguns membros da chamada Sinagoga dos Libertos, começaram a discutir com Estevão. Porém, eles não conseguiram resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, a gente viu que eles subornaram alguns indivíduos, que disseram mentiras sobre Estevão, Então a gente vê aqui, como as pessoas, que anunciam o evangelho, passam por dificuldades, mas Deus está conosco e ele nos ajuda a superar todas as dificuldades, todos os obstáculos. Então que nós possamos seguir firmes e fortes anunciando o Evangelho de Cristo, anunciando a palavra de Deus, porque Ele está conosco e nós devemos sempre fazer a vontade dEle. E agora falando do Evangelho, hoje ele está em João, capítulo 6, versículo 22 a 29. João, capítulo 6, versículo 22 a 29. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estás me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Então, no ciclo semanal da liturgia, estamos lendo o capítulo 6 de São João, uma oportunidade singular neste tempo pascal. Anteriormente, Jesus havia multiplicado os pães e os peixes entre a multidão faminta. Hoje, começamos a adentrar no discurso do pão da vida. É interessante notar a moldura do texto. A multidão saciada, percebendo a ausência do Senhor e de seus discípulos, foi à procura de Jesus e o encontrou. A fala de Jesus nos versículos 26 e 27 recorda o milagre dos pães multiplicados e justifica a razão da busca incessante das pessoas pelo Senhor. Eles comeram pão e ficaram satisfeitos. O alimento multiplicado, muito mais do que saciar a fome material e biológica das pessoas, sacia-nos espiritualmente, pois é o Senhor mesmo que nos dá a comer. O milagre de Jesus é, ao mesmo tempo, uma antecipação e prefiguração do banquete eucarístico. Então, na conclusão do trecho de hoje, Jesus aponta o caminho em direção ao Pai.
Devemos acreditar naquele que ele enviou, Jesus Cristo. Crer no Filho é possibilidade de salvação e vida eterna. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, terça-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.